Boa noite. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Que a boa mão do Senhor te conduza em vitória e triunfo e que tudo o que você faça dê certo e em tudo na sua vida seja o nome do Senhor glorificado. É uma alegria poder estar aqui. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade. Campeão, sei que você vai tentar me ajudar, viu que já começou a reverberar, está dando microfonia. Eu tenho dificuldade de falar com o microfone perto da boca, mas daqui a pouco eu vou gritar. Pode ficar tranquilo, não precisa aumentar não, tá bom? É um prazer estar aqui, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar nessa casa de oração. Meu muito obrigado a Deus por ter me trazido a este lugar, ao pastor da igreja que me franqueia o altar, à liderança e a todo o departamento de juventude. Que Deus abençoe a todos. É para mim um privilégio poder falar a vocês. Eu deveria ter estado aqui no dia de ontem, né? Eu não nasci num lar cristão, vou lhe contar resumidamente minha vida. Eu fui levado para a igreja por uma vizinha, por uma EBD de férias. Eu tinha 9 anos de idade. Eu aceitei Jesus nessa escola bíblica de férias. Jesus, por sua bondade, me batizou com o Espírito Santo nessa mesma EBD. Eu desci as águas com 12 anos e passei 20 anos da minha vida orando para que os meus pais se convertessem. Eu prego desde os meus 14 anos. A primeira vez eu preguei, eu tinha 12, fiquei por um intervalo de 2 anos sem pregar. Foi numa festa de adolescente. O pastor me deu oportunidade pela primeira vez. Eu tinha 30 minutos, chorei 25, falei 5, devido ao estado emocional, muito nervoso. E aí o pastor me deixou sem pregar 2 anos, mas ele me ajudou. Eu, um dia, depois de alguns meses, fui falar com ele, porque ele não me dava mais oportunidade. Ele me deu uma caixa amplificada, um microfone, e me colocou como responsável do ar livre da igreja. Então, eu fiquei durante 1 ano pregando todo domingo para ninguém na rua. Ali eu aprimorei meu ministério. Um dia, cansado de falar para ninguém, fui fazer um ar livre na casa de um irmão. O trem passou cheio. Eu decidi entregar o ar livre. E aí eu entreguei a caixa amplificada do microfone e falei para ele que eu ia pregar no trem. E eu passei durante 1 ano pregando no trem. Eu descia de Campo Grande a Central do Brasil, porque eu não sabia como pregava no trem, né? Como na vida nada se inventa, tudo se copia. Eu descia de Campo Grande até a Central, ouvindo o que eles pregavam, o que cantavam, o que falavam. Eu era o único desempregado com 14 anos de idade. Eu voltava da Central do Brasil para Campo Grande pregando o que eu ouvia indo. Então, eu ia fazendo vestibular e voltava praticando o que eu tinha aprendido. E eu sempre tive um sonho, apesar de pregar desde a minha adolescência. O meu sonho sempre foi pastorear. Nunca me senti itinerante. E depois que os meus filhos nasceram, Miguel e a Rafaela, o Miguel tem 7 anos, a Rafaela tem 3 anos, eu comecei a sentir ainda mais o desejo de me envolver com a casa de Deus e com a igreja do Senhor, porque o ministério de itinerante não me proporcionava estar sempre com os meus filhos no mesmo lugar e estar com eles andando de um lado para o outro, percebendo que poderia ganhar muita gente para Cristo e perder os meus filhos. Decidi abrir mão do meu ministério de itinerância e no dia 1º de julho eu assumi uma igreja e estou pastoreando um rebanho. Então, por isso, eu não pude estar aqui na data de ontem, mas por bondade de Deus foi trocado e hoje eu estou aqui para dividir com você uma palavra. Meu perdão ao coordenador, que ele já está num processo de perder cabelo, né? Isso vai daqui para frente, isso sempre piora, mas, né, não vai para frente, só vai para trás, tranquilo, né? E eu ontem quase fiz ele perder os restantes que tinha, porque ele ficou preocupado. Ontem não, né? No sábado, quando a gente conversava, algum dia dessa semana, que eu não podia vir ontem, mas graças a Deus, hoje eu consegui chegar aqui. Eu tenho uma palavra para dividir com você. Ela está no Evangelho de Lucas, o capítulo
o capítulo de número 15, Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Você sabe que existem coisas que nós queremos, mas nós não precisamos. E você sabe que existem coisas que nós precisamos, mas nós não queremos. Eu vou te dar um exemplo do que eu quero, mas eu não preciso. Eu quero muito uma Land Rover, meu sonho, mas eu não preciso. Meu carro me leva para onde eu tenho que ir. Eu preciso muito de uma academia. Quem disse que eu quero? Tem coisa que a gente... Tem gente que ri, mas se identifica. Isso é fantástico. Você olha o perfil da pessoa que está rindo, você fala, não deveria estar rindo. Deveria estar olhando para si e pensando em si mesmo, dizendo, eu também estou nessa mesma linha aí. Então, eu digo que querer e precisar são duas coisas totalmente distintas. Queremos, mas não precisamos, e precisamos, mas não queremos. Eu quero crer que o que te move a estar aqui não é o que você quer, e sim o que você precisa. E eu quero dividir com você um texto, está em Lucas 15, o verso de número 11. Todos encontraram? Amém? Eu posso ler a palavra do Senhor? Diz assim, continuou, um homem tinha 2 filhos e o mais novo reivindicou o seu pai. Pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partiu para terras distantes e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Conscientemente, após haver gastado tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, chegando a ter vontade de encher o seu estômago com as vargens de alfarrobeiras com as quais os porcos eram alimentados, no entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada, foi quando caiu em si. Falou consigo mesmo, quanto aos servos do meu pai têm abundância de comida e comida com fartura, eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai. Ao chegar lá, confessarei, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus servos. Logo em seguida, levantou-se e saiu em direção do seu pai, e vinha caminhando ele, ainda distante. Quando o seu pai viu, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou, Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos, trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, e com distinção, pondo-lhe um anel de autoridade e uma sandália de filho, também trazei um novilho gordo, preparai-o, comamos, façamos com grande festa e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. Começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo quando foi e se aproximou da casa. Ouviu o som, a música e as danças, então chamou um dos servos, indignou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou, teu irmão regressou. Teu pai mandou matar-lhe um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira, negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele replicou ao pai, há tantos anos tenho trabalhado, nunca para ti, sem nunca ter desobedecido uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me oferecestes ao menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho
pois fora os teus bens com as prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Então ele arrasou ao pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo igualmente é teu. Verso 32, a igreja, por gentileza, poderia ler? Mais uma vez, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido. Amém? Bom, o texto não é um texto desconhecido. Acredito que todos que estão aqui saibam sobre essa história que fala-nos acerca do pródigo, o filho gastão, pois este é o significado da palavra pródigo. É bem fato e é bem verdade que isto nasce no meu coração no momento de questionamentos. Durante algum tempo, a saber, quase 2 anos, eu me debrucei sobre esse texto para querer entender algumas coisas das quais eu vinha vivendo no meu ministério. E eu queria que Deus me desse algumas respostas acerca desses questionamentos aos quais eu fazia. E fazendo algumas ponderações ao próprio texto que lemos esta noite, eu fiz alguns questionamentos a ele. O primeiro questionamento que eu fiz e a pergunta que me fiz eu também lhe faço. O filho mais velho entrou na casa, participou da festa ou ficou do lado de fora? O senhor acha que ficou do lado de fora? Alguém pensa diferente dele? Não? Então vamos lá. O texto diz assim: mas era justo que você se alegrasse porque o seu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi? Ele entrou, ficou do lado de fora. É vago. A gente não pode aqui com exatidão afirmar que os argumentos do pai foram suficientes a ponto de convencê-lo. A gente não pode também afirmar que não foram suficientes e de fato se convenceu e foi se alegrar. A impressão que me dá é que o texto deixa para nós em aberto de uma história que tem um início, tem um meio, mas não tem um fim, porque a gente vai decorrendo o texto e não fica de forma clara, sucinta ou objetiva o fato deste filho ter sido convencido. Ele está travando um diálogo ou uma discussão com o pai, questionando o pai pelo posicionamento que o pai está nutrindo de recebê-lo, celebrá-lo, fazê-lo festa. Ele vai conversar com o filho, vai apelar para o senso de justiça ao filho, dizendo: era justo que você se alegrasse, pois seu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E o texto termina. O segundo questionamento que eu fiz é o apelo a esse senso de justiça, porque é muito fácil a gente questionar alguém, julgar alguém, apontar alguém, quando nós não estamos no lugar dessa pessoa. É muito fácil tomar decisões nobres quando não depende de você a liberação do perdão, a liberação da mágoa. É muito fácil para você se posicionar como um juiz em detrimento a algumas situações da vida e dizer ao outro: perdoe, dizer ao outro: abra mão, dizer ao outro: não é desse jeito, porque se torna muito mais difícil quando esta decisão pertence a mim, cabe a mim. E se você olhar para o texto e analisá-lo friamente, a impressão que tenho é que o filho mais velho tem razões nas suas queixas, nas suas ponderações, porque, entretanto, ele dedicou o tempo da vida, fidelidade ao pai, dedicação à casa, o serviço da casa, os afazeres do trabalho da casa, trabalhando no campo. O texto diz, ele está vindo do campo, depois de um dia de esgotamento, depois de um dia de trabalho. Ele viu o seu pai que lutou a vida inteira para montar um patrimônio, levantar um negócio e de forma súbita isso ser dividido, repartido e de forma precoce, de forma prematura, ter que ver o seu pai dividindo os seus bens, dando a parte do irmão. Ele parece que está na casa, mas tem conhecimento da vida que o irmão
irmão leva, porque ele afirma dizer-lhe que de forma irresponsável o irmão gastou com prostitutas, com meretrizes, desonrando a casa, desrespeitando a família, e agora volta como se nada tivesse acontecido. O pai recebe são e salvo, e ainda faz festa, e aí ele apela para o senso de justiça. Você tinha que se alegrar, você nunca me deu um cabrito, você nunca dividiu nada comigo. Esse é o questionamento do filho. É o que me parece, a grosso modo, esse cara tem razão na queixa que ele está fazendo. A outra questão, ou o outro questionamento que eu fiz foi a epígrafe do texto, esse título que está sendo dado à história, filho pródigo. Esse método de auxílio, ou esse método facilitador para ajudar o leitor a identificar os parágrafos da Bíblia, o início e término de outro assunto, parece que fica vago no texto que está em apreço a nós. Por que fica vago? Porque quando eu dou um tema a alguma coisa, eu quero chamar a atenção para o tema qual eu dei. E se eu coloco filho pródigo, a ênfase do texto é o filho gastão, é o filho prostituta, é o filho irresponsável, é o filho que desonra a casa. Mas, pastor, na sua concepção, qual deveria ser o título dessa história? Não deveria ser pródigo, deveria ser pai amoroso, porque entre falar de um filho gastão, irresponsável, prostituto, que não honra a casa, eu prefiro falar de um pai que ama incondicionalmente, que celebra a vida do filho, que faz festa porque o filho retorna, porque não independe do estado em que o filho está, ele não está olhando para isso, o filho está vindo do chiqueiro, mas ele está abraçando, ele está beijando, ele está trocando veste, ele está dizendo a forma que você veio, não me importa. O filho está querendo reconhecer o erro e está dizendo, eu pequei contra o céu, e o pai está dizendo, traz uma veste, mas eu pequei contra o céu, traz uma sandália, mas eu pequei contra ti, traz um bezerro cevado, mas eu pequei contra o céu e contra ti, mas traz um novilho cevado, comamos, alegramo-nos, porque meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Entre falar de um filho que é irresponsável, eu prefiro falar de um pai que ama, que abraça, que beija, que restaura, que limpa, que coloca para sentar na mesa, que restitui ao filho que perde, e que independente do estado em que o filho esteja, o pai está disposto a recebê-lo novamente e celebrar uma festa. Isso para nós já cabe uma lição, porque quando eu olho para o texto, eu aprendo algumas coisas, algumas delas eu vou dividir com você, não todas, mas a primeira lição que eu gostaria que você guardasse é: todas as vezes que o pai se refere ao filho enquanto esteve fora da casa, ele trata o filho como morto, e toda vez que ele fala do filho que retorna, ele trata como vivo. Ele estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Perceba, não existe vida fora da casa do pai. O filho só vive enquanto vive na presença do pai. Se você quer viver e quer ser bem-sucedido, o lugar de se viver e de ser bem-sucedido é na casa do pai. Não existe vida lá fora, só existe vida enquanto você estiver na presença do pai. Lá fora eu estou morto, aqui dentro eu vivo, aqui dentro a vida dele me alcança. Sabe que aqui eu descubro outra verdade, porque ele pega tudo que tinha, diga tudo que tinha. Ele pensa que tudo dá para carregar, ele pensa que tudo dá para levar. Pegando tudo que pensava ter, leva consigo tudo que ele pensa ter que dar para levar. Acaba quando tudo que ele pensa ter acaba, ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os empregados têm abundância de pão. Ele percebe que ter tudo não é ter as coisas, ter tudo é ter o pai, porque quem tem o pai tem tudo, quem tem as coisas não tem nada. Vivemos em uma geração que as pessoas procuram ter muitas coisas, querem ser muita coisa, não que haja pecado nisso, mas ter tudo não é ter o que eu posso levar ou carregar ou possuir. Quem tem tudo é quem tem o pai. Se você tem o pai, você tem tudo, e se você vive na casa do pai, você tem vida, porque fora da casa do pai você pode ter tudo, mas está morto e não está vivo, e ter vida é ter vida na presença do pai. Mas para a gente entender o texto aqui, que está em apreço, eu preciso fazer você entender algumas coisas das quais estão no próprio texto. Primeiro, o verso 11 começa com um verbo. Continuou um pai e tinha 2 filhos. E esse verbo de continuidade, ele vai estar ligando o verso 10, o verso 9 e o verso 8. Fica muito difícil eu compreender a partir do verso 11 se eu não entender por quê. Porque quando você olha para o capítulo 15, você parece identificar 3 histórias, sim ou não? A história da ovelha, a história da dracma e a história do filho. Amém ou não amém? Então o capítulo 15 tem 3 histórias. E essas 3 histórias não são histórias separadas, elas estão interligadas, intrinsecamente relacionadas entre si.
Mas a gente, quando veio esse método de facilitação, que dividiu por parágrafo, você vai descobrir que parece que tem 3 histórias. Um homem que tinha uma ovelha, ou melhor, tinha 100, aí ele sai de casa, porque percebe que faltou uma, ele encontra, faz festa, parar, aquela história toda que você conhece, aí parece que vem Jesus contando outra parábola, uma mulher tinha 10 dracmas, e perdeu uma, arruma a casa, acende a luz, varre, procura com diligência, encontra, faz festa, e aí entra o cara falando do filho pródigo, e você parece assim, então tem 3 histórias, a história da ovelha, a história da dracma e a história do filho. Só que, na verdade, essa aqui não é 3 histórias, aqui é uma história só, e não deveria se ter parágrafos aqui, ou facilitar a ideia do continuar ou terminar um assunto. Por quê? O verbo continuou liga ao verso 10, ao verso 9 e ao verso 8. E quando você lê o verso 8, começa assim, ou uma mulher tendo 10 dracmas, uma conjunção alternativa. Essa conjunção e esse verbo está ligando as histórias, então aqui não tem 3 histórias. Jesus está ligando, dando uma alternativa ao terminar a ideia do filho ou da ovelha, ele vai dar a alternativa da mulher da dracma e ele vai continuar a história dos filhos. Quando você compreende isso, você precisa identificar os personagens para que você entenda a história. Vou te explicar para você entender. Primeiro, por que Jesus começou a contar as parábolas? Jesus estava numa casa comendo com pecadores. Esses homens eram publicanos, cobradores de impostos. Esses homens eram considerados pecadores. Num dado momento da festa, enquanto Jesus comia com eles, alguns escribas e fariseus param na porta da casa. Eles questionam Jesus porque Jesus está comendo com gente indigna ou com pessoas indevidas. Logo depois de ser questionado por essa classe de escribas e de fariseus, Jesus sai de dentro da casa, vem para a porta da casa e começa a conversar com esses homens. A conversa é, um homem tinha 100 ovelhas, ao contar, percebendo que faltava uma, deixou as 99, foi a procurar o que estava perdida, achando a ovelha, trouxe em seus braços, fez uma festa, se alegrou. Ou uma mulher tendo 10 dracmas, qual delas, perdendo uma delas, não varre a casa, não acende o candeeiro, procura com diligência, ao encontrar chama as amigas, as vizinhas, celebra uma festa, continuou, um pai tinha 2 filhos. Então, quando você entende que Jesus estava numa casa e você começa a ler a última história, para facilitar a compreensão, vamos tratar como se fosse 3, entendendo que é uma só. Quando ele fala da última história, isso fala de uma casa, porque começa com uma casa, isso termina com um filho pecador, isso começa com um homem pecador, isso termina com alguém questionando na porta, também começa com alguém questionando na porta, isso começa com alguém saindo de dentro da casa para conversar com quem está na porta, também termina saindo com alguém de dentro da casa para conversar com quem está na porta. Então, na verdade, o que Jesus faz é inserir todo mundo que está no contexto dentro da história. E aí, por quê, pastor? Porque começa com festa, termina com festa, começa com casa, termina com casa, começa com pecador dentro da casa, termina com pecador dentro da casa, começa com alguém questionando na porta, termina com alguém questionando na porta, começa com alguém saindo de dentro da casa e indo para a porta, conversar com quem está questionando na porta, termina com alguém saindo de dentro da casa, indo para a porta, conversar com quem está questionando na porta. Identificou quem são os personagens? Jesus é o pai, o pródigo são os publicanos, e o mais velho, os escribas e os fariseus. Então, Jesus só envolve todo mundo no contexto para fazer-lhes entender uma coisa só, que daqui a pouco eu divido com você. Até aqui compreendeu? Sim ou não? Se eu, para entender a última história, eu preciso voltar um pouco na história para te fazer entender. Vamos lá. Primeiro, vamos entender a origem das dracmas. Alguém sabe de onde são essas dracmas e por que elas têm? Então, vou te fazer entender. Essa dracma que elas têm são parte do dote que por ela foi pago. Guarde isso aqui. Toda judia, quando se casava, por ela era pago um dote. Esse dote, parte dele era destinado à própria noiva. Beleza? Então, essa mulher, parte do seu dote que ela havia recebido, se perde dentro da casa. Logo, esse dote era, por lei, não poderia ser mexido ou utilizado.
exceto em falecimento do marido. Caso o seu marido morresse, não tivesse um irmão, seria a lei do levirato, para se casar com ela, ela usaria o dote como recurso para voltar para a casa dos seus pais, para que o seu pai consiga para ela um noivo ou outro marido para que se case com ela. Beleza? Quando a gente entende que o que ela tem é parte do dote, aqui vai a primeira pergunta. Quem é a favor do dote aqui, levanta a mão. Não? Não, só perguntei também. Alguém aqui é a favor do dote? Bom, nós não somos a favor do dote porque nós não entendemos a cultura do dote. Porque na nossa concepção, o dote trata a mulher como mercadoria. E aí a ideia é, eu vou me casar com alguém que eu não conheço. Judeu não trata amor como sentimento, mas trata amor como cuidado. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: aquele que não cuida da família, nega a fé. Então, amor é relacionamento, é envolvimento, não convivência. Porque se a gente diz que ama hoje, eu não posso deixar de amar amanhã. Você já namorou com alguém que deixou de namorar, que você dizia que amava, e agora você não ama mais. Agora você vai namorar com outra pessoa e vai amar outra pessoa. Que pessoa fácil de amar é essa, né? Então, quando a gente entende que para a cultura, dote não é compra, dote é valorização. O que é cultura? Dote é valorizar. Se você quer algo que eu valorizo, você precisa provar para mim que você vai valorizar tanto quanto eu. E por isso está disposto a pagar. Olha que coisa fantástica. Quando nós não sabemos quanto custa, nós não valorizamos. Isso é fato. Quem aqui já achou o pai chato em algum momento na vida, levanta a mão. Não precisa levantar o pé não, só a mão. Não, se teu pai estiver aqui, esquece, aqui dentro não tem como te visitar. Fica tranquilo, pode levantar a mão. Quem aqui já achou o pai chato alguma vez na vida, levanta a mão. Tem gente que está olhando para o pai. Esquece teu pai, esquece teu pai. Só levanta a mão. Quem já achou o pai chato alguma vez na vida aqui? Levanta a mão. Quem aqui é pai e já achou o pai chato? Levanta a mão. Ah, tá aí. Fechou. Beleza. Todo mundo tem seu momento de chatice na vida. Eu achava meu pai muito chato. Por exemplo, por que o senhor achava seu pai chato? Eu sou o mais velho de 7 irmãos. Então, eu vivi numa família muito grande. Nós éramos em 9. Então, tudo era muito contado, muito regrado, muito limitado. Meu pai era exagerado. Por exemplo, eu estava tomando banho, de repente, demorando no banho, a água quente ficava gelada. Eu achava que tinha queimado a resistência. Eu ia na porta e dizia: o que houve? O meu pai: o que houve? O que houve? Eu disse: pai, o que houve? Ele disse: eu desliguei o disjuntor. O irmão está aí perdendo a noção do tempo. E aí aquilo para mim era loucura. Eu dizia: a gente não tem paz nem para tomar banho nessa casa. Até o disjuntor o cara desliga. E aí eu arrumava agora a briga com a minha mãe, que lavava a toalha, porque eu não ia voltar para o chuveiro para tomar o banho gelado. Eu terminava de tirar o sabão na toalha. E isso era fantástico, porque a minha mãe entrava logo depois e perguntava: o irmão não sabe tomar banho, tem que se limpar na toalha? Eu falava: sangue de Jesus tem poder. Achava meu pai chato. Eu achava meu pai chato porque final de semana eu pedia para ver televisão, ele deixava, daqui a pouco eu dormia. Quem aqui nunca dormiu vendo televisão? O problema não é dormir, o problema é a forma que ele me acordava. Ele me dava um pescotapa e dizia para mim assim: o irmão pediu para ver, não foi para ser visto, é a televisão que está assistindo o irmão. Eu falei: sangue de Jesus tem poder, a gente não tem paz nem para ver a televisão em paz. Ele disse: mas você não está vendo, é ela que está te vendo aí o tempo todo. Eu falei: meu pai é chato pra caraca. Eu achava meu pai chato. Porque eu acordava de manhã, nos finais de semana que meu pai estava em casa, na minha época usava colinos. Aí o meu pai pegava, você não sabe o que é essa pasta de dente, irmão? É colina, é antiga, fica tranquila, você não é desse tempo. Aí, acho que essa era que Noé usava na arca. Mas aí, quando eu acordava no sábado de manhã, que eu ia para escovar o dente, o meu pai já tinha levantado antes da gente, perfilado as 7 escovas. Aí meu pai falava assim: tá vendo aqui?
Quando ela está no final, os irmãos espreme, aquele pouquinho que sai é suficiente, porque ninguém quer ir no armário pegar, e se não tiver no armário, ninguém quer ir no mercado comprar. Mas quando ela está cheia, está achando que eu sou o dono da colina, quer fazer até a voltinha da curva do negócio, porque acha que aqui está entrando de noite. Eu falo, sangue de Jesus tem poder. Pai eterno. Eu achava meu pai chato. Eu usava uns desodorantes. Você não sabe o que é isso, você não passou por isso. Um negócio que mais queimava do que exalava cheiro. Um tal de cachemir buquê, alma de flor, 4 estação. Eu não posso nem passar na seção do mercado que eu vejo esses desodorantes, eu começo a clamar o sangue, repreender todo demônio, principado, potestade. Porque eu achava meu pai chato. Porque eu pegava esse negócio, eu apertava a primeira, quando eu apertava a segunda, aí a terceira, porque só queimava e ardia, o cheiro não vinha. Aí eu apertava de novo, aí o meu pai gritava, eu queria entender. Eu disse, entender o quê? O cara tem 2 axilas, tem que apertar o desodorante 3 vezes, e pra quê? Sangue de Jesus tem poder. Eu não sei se teu pai era chato nesse nível, mas depois que eu casei, eu descobri que meu pai não era chato. Eu descobri que meu pai sabia quanto custava. Porque depois que eu casei, quem passou a comprar o desodorante fui eu, a pasta de dente fui eu, quem passou a pagar a luz fui eu. Aí eu aprendi a saber quanto custava, aí comecei a querer dar valor àquilo que eu não valorizava enquanto estava na casa do meu pai. Então, quando a gente não sabe quanto custa, a gente não valoriza. Sabe quando é que você vai amar mais seu pai, mesmo entendendo que ele é chato? O dia que você tiver filho. O dia que tu tiver filho, como tu vai amar teu pai. Papai, como tu faz falta, tu era bom e eu não sabia. Porque na cultura, dote é valorizar e não compra. Você sabia que quem pagava o dote não é para eu usar? Eu sei que está escrito pastor, deve ser do pastor da igreja, mas como eu esqueci, depois o senhor me lembra que eu tenho um mau hábito, eu levo. É porque eu acho que eu usei, não tem como outra pessoa usar, entendeu? Aí eu vou ter que lavar, quando eu voltar eu devolvo. Deus é bom, você já pede para voltar de forma delicada, né? Sabe, nem se vão gostar, se vão te convidar de novo, mas você tem uma toalha para devolver, entendeu? Então, olha para cá. Eu sabia que na cultura, quem paga o dote não é o pai. Quem paga o dote é o noivo. Por quê, pastor? Porque para a cultura, o pai da noiva quer medir o grau de responsabilidade e comprometimento do noivo. Então, para a cultura, o pai faz o acordo para preservar a origem familiar, porque desde o tempo antigo, Deus disse aos seus filhos para que não se relacionassem com mulheres estranhas e preservassem sua origem. Então, era de incumbência dos pais manter a preservação da origem e linhagem familiar. Mas quem pagava o dote era o noivo. Você vê que lá no Éden, quando Adão pecou, Deus fez o acordo e imolou o cordeiro que apontava para Cristo. Mas quem foi que pagou o preço? Foi o filho, porque Jesus cumpriu a regra, a cultura. O pai faz o acordo, o filho paga o preço. É por isso que ninguém pode dizer quanto você vale, porque ninguém pagou nada por você. Só quem sabe o teu valor é quem morreu por você e pagou o preço por sua vida. Então, quando a gente entende a cultura, fica mais fácil. Porque, por exemplo, vou precisar de escolta para sair, porque é para jovem, mas vai ficar estreito. Então, me ajuda. Por exemplo, você sabe que para a cultura, quem paga o dote é quem? Para provar para o pai da noiva que ele é capaz de manter, prover, sustentar e cuidar. Assim como o pai cuida, assim como o pai ama, assim como o pai zela. Puxa vida! Imagina o cara chegando na sua casa pedindo para namorar com a sua filha. Fantástico. Faz o que da vida, irmão? Estudante. Sangue de Jesus tem poder na minha vida. Jeová dos crentes. Eu já fico agoniado. Eu tenho uma filha de 3 anos. Eu já estou assim, Senhor, me cobre com o teu sangue. Eu quero ser a geração do arrebatamento antes do 15. O Senhor precisa me levar minha família para morar no céu. No céu.
senhor passa por isso também, pastor, quando o senhor olha para essa menina linda, cuidando com tanto carinho, cuidado, zelo, comprando fralda, dando roupa, perfume caro, pomada da melhor, lenço umedecido, não pode comprar o que é sujo, tem que comprar o que é melhor para não arranhar, para não irritar. Senhor, e o cara quer levar Jeová dos crentes. Deus é bom. Aí eu estava na igreja um dia, ó que coisa louca. Eu estava na igreja um dia, chegou uma moça para mim, 15 anos de idade, virou para mim e falou assim, pastor, queria conversar com o senhor. Falei, pois não, que eu posso lhe servir? Vou vir para cá para te ajudar, para você não ter que ficar virando a câmera. Aí, eu estou ligado em tudo. Aí, essa menina chegou para mim e falou assim, pastor, queria que o senhor me ajudasse, que o senhor conversasse com meu pai, mas antes de conversar com o senhor, eu quero conversar com base na palavra. Eu falei, opa, com base aonde, irmã? Ela na palavra. Eu falei, legal, senta aí, vamos conversar. Pastor, a palavra do senhor diz que é sim, sim, não, não. Eu disse, passa disso, procedência maligna. Ela olhou para mim e disse, meu pai é maligno. Eu falei, não entendi, irmã? Meu pai é maligno. E por que seu pai é maligno, filha? Pastor, ele falou que quando eu fizesse 15 anos eu ia poder namorar. Eu fiz 15 anos, agora fui falar com ele e falou que ele ia pensar. Ai, foi me ajuda. Eu estava na igreja desde 8 horas da manhã atendendo, ela era a última, 5 horas da tarde. Você imagina o meu nível de estresse. Atendi inúmeros problemas, e ela achando que tinha um problema. Minha esposa tinha acabado de me ligar para piorar e dito para mim assim, ó, estou indo para a casa da Serpentiana. Serpentiana é minha sogra, é a forma carinhosa que eu a chamo. Fica tranquilo, entendeu? Claro que minha esposa não falou, estou indo para casa da Serpentiana, falou, estou indo para casa da minha mãe. Eu falei, claro, eu sei logo que é Serpentiana. Eu estava outro dia em campanha de oração para Deus mandar tudo ruim embora. Estou saindo de casa, minha sogra chega, eu fecho o portão. Ela, que é isso, meu filho? Não vou nem. Eu falei, não, estou em campanha. Tudo que é espírito ruim ficar do lado de fora. Eu termino a oração, a senhora chega, está repreendido em nome de Jesus. Brincadeira, eu amo tanto minha sogra, convidei ela 3 vezes para morar comigo. Na última ela aceitou, pelo amor de Deus. Mas olha para cá para você entender, para não perder o foco. Aí a minha sogra estava em casa, minha esposa falou, estou indo para casa da minha mãe. Eu falei, então beleza. E eu como o quê quando chegar em casa? Eu estou em propósito, estou sem comer o dia inteiro, atendendo os outros. Ela falou, comprei uma lasanha de micro-ondas, 15 minutos fica pronto. Eu falei, sangue de Jesus. Trabalho a vida inteira, botar comida em casa para comer comida congelada. Coisa fantástica. Fica assim meio tribulado, irritado, né? Como perguntaram para a esposa de Billy Graham, um dia a senhora pensou em divórcio? Ela respondeu, em divórcio nunca, homicídio algumas vezes. Então, de verdade, a gente vai entendendo que divórcio às vezes a gente não pensa, mas matar de vez em quando dá vontade. E aí, eu estava atendendo a menina, aí eu falei para ela assim, você quer conversar comigo com base na palavra? Ela, sim, pastor. Eu falei, olha só, abra a sua Bíblia aí, Isaías 38. Ela, para quê, pastor? Base na palavra. Ela começou a ler o que estava escrito. Aí eu falei, está vendo aí? Ela o quê? O que está aí? Deus mandou o profeta ir na casa do rei e falar para o rei, arruma a casa que tu vai morrer. O rei ouviu a palavra, vai morrer. O que o rei vai fazer? Morrer. Ela continua lendo. O rei orou e chorou. Deus falou, profeta, volta lá, vai morrer mais não, vai viver. Como é que Deus é maligno? Só que Deus é numa proporção, num nível muito mais elevado. Que o seu pai brinca de namoro, não namora. Deus brinca de morto-vivo, vai morrer. Vai viver. Morre agora. Vive depois, morre, mais 15 anos. Olha que coisa você. Um dia você recorda, vou morrer, agora. Aí, não, vai viver, mais 15 anos. Oh, que coisa fantástica. Já pensou para imaginar isso? Aí ela falou, pastor, o que o senhor quer dizer para mim, pastor? É que no mínimo teu pai deve ter orado e chorado, Deus deu um pouquinho de juízo para ele, ele voltou atrás na decisão que tomou. Pastor, eu achei que o senhor ia me ajudar. Eu falei, vou te ajudar. Vou te ajudar. Como, pastor, assim, desse jeito? Falei, não, olha para mim aqui. Ela olhou para mim, eu perguntei, você vai casar com 18 anos, não é, minha filha? Ela, não, pastor, muito nova. Eu, 20. Não, pastor, nova demais. Eu, 25. Pastor, eu vou começar a pensar no casamento. Porque aí estou me formando, vou ter minha vida independente, não vou depender de marido, de homem, de ninguém. Eu falei, fantástica. Glória. Quantos anos você vai casar? Lá por 28. Falei, legal.
Falei para ela, eu estou sem comer desde 8 da manhã, são 5 horas da tarde. Eu vou chegar em casa por volta de 7 horas da noite. Eu vou fazer a lasanha, 15 minutos vai ficar pronto, eu vou sentar na frente da lasanha e eu vou ficar testando minha resistência, dizendo para a lasanha assim, não vou comer, não vou comer, não vou comer, não vou comer. Eu quero ver até quando eu vou conseguir ficar sem comer na frente dessa lasanha. Ela olhou para mim e disse assim, pastor, eu estou entendendo nada, conversa de maluco. Eu falei, não, estou a fim de testar minha resistência. Eu vou ver até que hora eu consigo ficar com a lasanha fervendo na minha frente sem comer. Ela olhou para mim e falou assim, pastor, estou entendendo nada. Eu saí da lasanha e perguntei para ela assim, filha, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você vai casar, namorar com 15, casar com quanto? 28. Aí ela, conversei sobre outras coisas, deixei passar, daqui a pouco eu virei para ela e perguntei assim, se fosse você no meu lugar de 8 da manhã até 7 da noite sem comer, quanto tempo você ficaria na frente da lasanha sem comer? Pastor, estou entendendo nada. Eu falei, não, só responde a pergunta, precisa entender agora. Ela olhou para mim e falou assim, pastor, estou com fome, o dia todo sem comer, eu acho que eu não fico mais 5 minutos. Eu falei, viu como é que teu pai é um cara de Deus? Viu como é que teu pai é um homem de oração? Ela, por quê, pastor? Você quer namorar com 15, casar com 28. Você fica 5 minutos na frente da lasanha e não consegue resistir, come. Você imagina namorando com 15, casando com 28. Ela, não entendi. Eu falei, deixa a tua lasanha congelada para não me dar dor de cabeça e nem trazer problema para o teu pai. Pelo amor de Jesus Cristo. Entendeu, irmão? Entendeu, né? Deu para entender, não deu? Mas claro que isso só se apertar a tecla SAP, irmão. Não tem como apertar a tecla SAP. Então, de verdade, aplauda ele se você quiser aplaudir. Então, de verdade, fica tranquilo. Descansa em Deus, espera no Senhor. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta que também você sabe. Quem aqui já perdeu alguma coisa dentro de casa, levanta a mão. Quem aqui já perdeu alguma coisa dentro de casa, perto da hora de vir para o culto e fazia parte da roupa que tu ia usar, levanta a mão. Irmão, esses dias eu já cheguei em casa repreendendo. Todo herê que entrou, eu falei, todo herê que entrou, sai. Herê que entrou, sai, que em nome de Jesus. Que para com esse negócio. Quem não sabe o que é herê? Herê é um demônio que se manifesta como criança e gosta de fazer coisa de criança. Eu acho que tem alguns herê que de vez em quando quer entrar para esconder a roupa, para tirar a paz, para a gente não vir para a igreja tranquilo, adorando ao Senhor. Já repreendi logo eles em nome de Jesus. E eu achei a roupa, eu falei, Senhor, mas vou fazer a pergunta de novo para você entender. Quem aqui já perdeu alguma coisa dentro de casa? Levanta a mão. Legal. Perdeu algum documento que precisava para outro dia e deixou para procurar no dia anterior? Sangue de Jesus. Isso é agonia, irmão. Isso é agonia. Isso é agonia. Isso é agonia porque isso dá contenda. E isso dá contenda. Que tu começa a procurar o documento, tu não acha o documento, aí tu grita assim, por que nessa casa não tem uma casa, uma pasta, um lugar para guardar coisa importante? Aí a irmã grita de lá assim, o documento é de quem? Quem é casado entende o que eu estou falando. Vocês ainda vão entender essa outra parte da mensagem. Olha pra cá. Já perdeu ou não perdeu? Quem aqui procurando uma coisa muito importante, abriu o guarda-roupa, tirou roupa de dentro da gaveta, tirou coisa de dentro do armário, revirou, jogou tudo em cima da cama assim. Aí não achou o que estava procurando, pegou o que estava arrumado, embolou, jogou e fechou a porta. Quem já fez isso aqui? Fantástico! Eu sou normal! Aleluia! Porque tem hora que eu faço um negócio que eu fico me perguntando se eu sou gente. É normal, porque a gente sempre faz isso. A gente perde alguma coisa, na ânsia de encontrar o que a gente perdeu, a gente não quer arrumar, a gente só quer procurar. Porque a gente sempre quer fazer o caminho aparentemente mais fácil, mais prático. Você já percebeu? Você já disse isso aqui depois de ter embolado tudo, jogado dentro do guarda-roupa e assim, quando eu arrumar eu acho. Já fez isso? Então, sabe que essa mulher me ensina quando tem alguma coisa perdida. Porque às vezes na vida a gente pode até perder alguns valores, na vida a gente pode perder até alguma coisa importante que Deus tenha nos dado. Só que na ânsia de encontrar o que a gente perde, a gente não quer ter trabalho para arrumar, a gente só quer procurar. E não percebe que procurando a gente bagunça mais a vida. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava na igreja um dia, eu vou falar de coisas que eu vivo, tá?
eu gosto de falar de coisas que eu vivo. Eu estava na igreja um dia, quando eu terminei de pregar, uma irmã veio em mim e falou assim, o senhor pode orar por mim? Eu detesto isso. Detesto. Pastor, por que o senhor detesta? O senhor não gosta de orar? Orar eu até gosto, eu só não gosto que você veja em mim o que não existe. Eu não sou diferente de você em nada. O mesmo Deus que me ouve é o mesmo Deus que te ouve. Não pensa que se eu orar você vai ser atendido mais rápido, que se fosse assim, eu também ia ter uma ceia diferente quando eu clamasse e falasse, é eu que estou orando, viu, senhor? Não é assim, cara. Só que as pessoas acham que tem alguém que tem uma varinha de condão, uma fórmula mágica, vai dizer assim, sim, salabim, vai acontecer, o teu não funciona desse jeito. E a outra coisa, por que o senhor não gosta de orar, pastor? Porque, tipo assim, se tu ficar doente, eu posso até te levar no médico, mas quando chegar lá, quem fala o que está sentindo? O médico não. O paciente precisa que fale o que sente para o médico dar o diagnóstico. Ele precisa ter um norte. Quem é a pessoa mais indicada para falar o que está sentindo? Então por que eu tenho que orar por você? A pessoa mais indicada para falar do que está vivendo, passando e do que está precisando é quem está vivendo, passando e precisando. Você tem autonomia para entrar na presença dele e falar, porque quem sente fala com muito mais propriedade. Imagina eu não sentindo nada, orando por um doente. Se eu curo o doente, agora imagina o doente orando por ele mesmo. A intensidade da oração desse cara. Ele vai mexer com Deus a qualquer preço, porque está doendo tanto que ele vai intensificar isso, vai fazer Deus sentir o que ele está sentindo. Eu não consigo fazer isso. Mas, enfim, quando terminei o culto, a irmã falou, senhora, por mim. Eu falei, por que a senhora quer oração? Ela olhou para mim e disse, para Deus me dá um varão. Eu contei até 10. Contei até 10. Coloquei a mão na cabeça da irmã e falei, Senhor, ensina ela, Pai, que é igual Adão. Ele dormia enquanto o Senhor preparava. Quem dorme descansa, Senhor. Ela precisa descansar. Adão não saiu procurando nem correndo atrás. Adão dormiu enquanto o Senhor fez, Senhor. Ensina para ela. Só que enquanto eu estou orando, veio uma criança correndo e gritou, mãe, 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 mãe. E braçou. No meio da oração veio a segunda. Mãe, 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 mãe. Braçou. Quando eu disse amém, veio a terceira. Mãe, 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 mãe. Braçou. Eu, 1, 2, 3. Vamos comigo, irmã. Andando no corredor da igreja, falando com ela, conversando. Daqui a pouco veio outra criança. Essa em silêncio. Não falou nada, só correu e... Mais forte do que eu, não aguentei. Seu filho também, irmã? É, pastor. Eu me senti igual o Jó quando o mensageiro chegava. Só eu escapei. Da onde vinha, brotava um. Só eu escapei. Eu falei, esses gritos estão escapando da onde essas crianças? Não aguentei, perguntei. Irmã, tem mais nenhum? Não. De ironia, que achei que não tivesse. Quando eu perguntei, ela falou, tem um mais velho, ficou em casa. Eu falei, peraí, 1, 2, 3, 4, com que não veio? 5. E ela quer um varão. Você já ouviu falar em oração contrária? Eu fiz. Aquele varão que o Senhor ia enviar, Senhor, que 1000 cai ao lado dele, 10.000 à direita dele, mas ela não atinja ele. O que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém, irmão. Pelo amor de Jesus Cristo. Foi Senhor, aquele irmão que o Senhor ia mandar para ela, não manda mais não. Tá? O anjo que estava vindo, volta! Que o príncipe da Pérsia prenda ele e não deixa chegar. Atribulado, irmão. Irmão, não aguentei. Não aguentei. Eu perguntei. Irmã, é tudo do mesmo pai? A senhora é viúva? Não, pastor, sou desquitada. É 2 de um, 2 do outro e 1 do outro. Eu falei, 2 de um, 2 do outro e 1 do outro. Eu falei, 3 varão já visitou a congregação e ela quer mais um, senhor. Eu falei, Pai eterno, sangue de Jesus tem poder. Eu já acamei o sangue e fiquei de atribulado. Pá, eu dei um nome para essa irmã. Lá vem. Cheguei em casa, vem meu filho. Pai, monta esse brinquedo para mim. Falei, que brinquedo? Esse aqui. Tentei. Falei, cadê o mapa disso aqui? Tem não, pai. Falei, então não tem como montar o brinquedo. Acho o mapa, eu monto o brinquedo. Meia hora depois, veio ele. Pai, monta para mim. Falei, cadê o mapa disso aqui, cara? Se tiver mapa, eu monto. Sem mapa, eu não monto. Ele, pô, pai, o senhor não é esperto, não? Eu amo meu pai. Meu pai nunca foi chato. Foi ele, voltou de novo. Pai, monta pra mim. Eu falei, já falei, sem mapa eu não monto, com mapa eu monto. Ele, pai, não achei o mapa não. Eu falei, cara, isso aqui é do quê, cara?
Ele, minha mãe, pai, comprou um Kinder Ovo. Foi você e tua mãe tá igual a irmã lá da igreja. Quando eu falei irmã da igreja, a irmã ouviu, né? Satélite pega logo. Foi, tá igual a irmã da igreja. Aqui, irmã! A irmã que pediu para orar para Deus dar um varão para ela. Ela, contudo que não seja você esse varão, eu falei, não, estou em paz, irmã, fica tranquilo, estou feliz com o que o Senhor me deu. Relaxa, irmã, sem arma. Ela olhou para mim e disse, o que tem essa irmã? Por que eu estou igual a essa irmã? Falei, você comprou um chocolate, ele comeu o chocolate e eu tenho que montar o quebra-cabeça. A irmã arrumou 3 maridos, fez 5 filhos, agora quer que Deus dê um varão para ela. O que eu tenho a ver? Que alguém come o chocolate, o outro compra o chocolate e eu tenho que arrumar o problema? Aquela irmã Kinder Ovo, alguém comeu o chocolate, agora ela quer um para montar o quebra-cabeça da vida dela e eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Estresse. Porque Deus é Deus do não do absurdo. Que tem uma galera aí que está querendo que Deus faça o absurdo. Deus não é responsável pelas suas escolhas, nem pelas suas decisões. Você é livre para escolher, você é livre para decidir, e decisões decidem destino. Quer ter um destino abençoado, decida certo. Mas sabe qual é o problema dessa irmã? Quando ela perdeu o primeiro, não se curou do primeiro, se envolveu com o segundo. Porque ela preferiu procurar ao invés de arrumar a vida sentimental. Porque toda vez que na vida não se dermos o trabalho de arrumá-la, de colocar em ordem, é lembrar onde eu errei e voltar para consertar, eu sempre vou continuar cometendo outros erros. E a minha vida vai ser uma vida de desgraça e de derrota. E a culpa não é de Deus, nem da sociedade, nem do pastor da minha igreja. São das decisões erradas que eu tomei. Até aqui deu para entender? Diga amém. Amém. Me ajuda a pregar. Quem me dá 5 minutos? 5 minutos, 5 minutos, 5. Levanta a mão quem me dá 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 35, 45. Dá para terminar, viu, profeta? Só contando a juventude aqui dá para terminar. Essa mulher faz uma coisa fantástica. Ela arrume, não procura. Perdeu alguma coisa, irmão? Não procura. Arruma a vida. Organiza ela. Sai por aí procurando, não. Coloque em ordem as coisas. Tá? Pode até dar trabalho arrumar, mas é o caminho mais fácil para se encontrar o que está perdido. Quando encontrar, celebra a festa. Faça a festa, mas saiba distinguir. O que é, pastor? Principalmente na idade que vocês vivem. Ela faz festa e chama quem para casa? Amigos e? Ela chama alguém para comemorar, mas ela sabe distinguir quem é amigo e quem é vizinho. Nunca trate vizinho como amigo, você vai se decepcionar. E nunca trate amigo como vizinho, você vai decepcionar alguém. Olha para mim aqui. Um homem perdeu quantas ovelhas? Quantas ovelhas? Uma. Quantas ovelhas? Guarde isso aqui. Começa com casa e termina com o quê? Termina com casa, beleza? Então, tudo envolve casa, tudo envolve festa, porque tudo é uma coisa. Aprisco é o que da ovelha? Casa. Então, Jesus está fazendo a gente ter a ideia da casa. Então, o pastor chegou no redil, no aprisco, e contou. Falta, essa uma está onde? Perdida, mas aonde? Guarda a ideia da? Então, se ele conta na casa, essa que está perdida está onde? Legal. Aonde a ovelha está perdida? Aonde? É didático. Guarda. Aonde? Então, a ovelha está perdida. Aí vai a pergunta, ela sabe que está perdida, sim ou não? Sim ou não? O senhor acha que sim? Quem acha que não? Todo mundo acha que sim? Legal. Quem aqui já perdeu algum cachorro, gato ou animal? Alguém aqui já perdeu? Fugiu de casa? Já perdeu? Voltou? Não? Mas alguém que já teve a experiência de um cachorro que foi e voltou? Já? O senhor já teve? Saiu, deixou o portão aberto, daqui a pouco ele foi lá, deu um rolê, do nada voltou. Voltou. Eu queria saber para quem que esse infeliz perguntou onde é que ele morava.
Sabe onde que fica a rua, como é que é o doutor? Nilo Peçanha, número 770? Não, então peraí que eu estou perdido, vou me achar. Ele perguntou para quem para voltar para casa. Eu tinha um cachorro, eu estava numa prova muito grande, eu botei o nome de cachorro de Peleja. Porque já no meio da luta, alguém chega e te dá um cachorro, é mais luta. Eu botei o nome dele de Peleja. Os irmãos achavam que eu estava maluco, eles iam me visitar, às vezes o cachorro entrava, sai, Peleja! Os irmãos, pastor, só está ficando doido. Eu falei, não, irmão, o cachorro, pelo amor de Deus. Eu não estou nesse nível de loucura ainda não, o cachorro. Mas, irmão, pensa num cachorro tribulado. Aquele da língua roxa, o tal de tchau, tchau. É que eu estava doido para me livrar dele. Um irmão foi lá em casa, achou o cachorro bonitão, foi um cachorro fantástico. Falei, fantástico, quer para tu? Ele, quero. Qual o nome dele? Peleja. Pode levar. Irmão, o irmão ficou com o cachorro 15 dias. Ele voltou para me devolver o Peleja. O varão, ele come tudo, destrói tudo, ele acaba com tudo. Esse cachorro é endemoniado. Eu olhei para ele e falei, a partir de hoje não é mais Peleja, é Satanás. Vou botar o nome dele, Satanás. Tem o que destrói, rouba. Ele roubava as coisas, levava, sumia. Foi pronto, Peleja. Outro irmão foi lá, porque o bicho era bonito, cara. Outro irmão falou, cachorro bonito. Falei, tô dando. Ele falou, tá dando? Eu falei, tô, irmão, tô dando. Passou 20 dias, 30 dias, nada. Eu falei, Deus é fiel. Ou ele é mais louco do que eu, ou não sei. Irmão, com 40 dias, eu dando culto e ação de graça. Chego em casa, quem está no portão? Banando o rabo com a língua para fora. Foi Satanás, tu voltou, infeliz. Abriu o portão, o bicho entrou, fez festa, já arrumou um chinelo, começou a comer, já foi na varal, pegou a roupa, puxou, foi sangue de Jesus, tem poder. Ele voltou com a corda toda. Passou uma semana, cadê o irmão para procurar o cachorro? 2 semanas, cadê o irmão? Eu olhei, Peleja, tu é meu até que a morte nos separe. Graças a Deus ele morreu. Deus é fiel na vida da gente. Irmão, corta essa parte que os defensores dos animais vão achar que eu estou torcendo para cachorro morrer. Mas não é porque só sabe quem passa. E aí, depois eu encontrei com o irmão, ele falou, varão, o cachorro fugiu. Eu falei, fugiu e parou lá em casa, o irmão não foi buscar, por quê? Porque Deus estava me dando livramento. Entendi. Aí, porque animal tem senso de direção. A ovelha seguia pelo que vê e pelo que ouve. É por isso que a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pai. Apesar da visão ser curta, a audição dela é totalmente ampla. A ovelha enxerga 3 metros, mas tem uma capacidade auditiva fantástica. Se uma ovelha se afasta da outra 3 metros, isso é suficiente para ela se considerar perdida, porque depois dos 3 metros ela não está vendo mais ninguém igual a ela. A partir daí, ela seguia pelo que ouve. É por isso que a gente às vezes se deslumbra com a vida, vai comendo um capim que a gente nunca comeu, aí se afasta de gente que fala igual a gente, anda igual a gente, conversa igual a gente, aí está longe demais, já não consegue mais ouvir a voz do pastor que está chamando para voltar. Daqui a pouco tu olha para o lado e diz assim, tem ninguém igual a mim, não estou ouvindo a voz que eu estou acostumado a ouvir. Você está perdido, porque se deslumbrou, abaixou a cabeça. Esse capim é diferente, está provando umas paradas loucas que nunca provou, vivendo um negócio que nunca viveu, está achando fantástico, mas daqui a pouco tu vai estar cheio de pulga e carrapicho, no meio da lama, todo sujo, pelo todo embolado, olhando para você, ninguém te conhecendo, porque está todo desconfigurado. Cadê aquela voz que eu ouvia, que eu já não estou ouvindo mais? Cadê pessoas que andavam igual a mim, que falavam igual a mim, que eram parecidas comigo? Aí você vai ter a consciência que está, mas perdida onde? Legal, perdida onde? Fora de casa. Então repita comigo, perdida onde? Aí Jesus vai falar assim, ou uma mulher tendo 10, perdeu aonde a dracma? A moeda sabe que está perdida? Então, peraí, tem uma ovelha perdida, fora, que sabe que está. Tem uma moeda perdida, que não sabe que está. O pai tem 2. Quantos perdidos? Opa, peraí. Quantos? Na maioria todo mundo disse, mas você pegou a ideia da casa, eu falei ovelha fora, moeda dentro. Agora a pergunta que não quer calar, por que o que está dentro está perdido? Há um silêncio na igreja.
Olha para cá, você vai entender, é quase isso, quase isso. Tem uma ovelha perdida fora de casa. Então vamos lá, para você vai nunca mais esquecer. A ovelha está perdida onde? A moeda. A ovelha, a moeda, o pai tem quantos perdidos? Vamos lá, 2 filhos. Vou te mostrar por que ele está perdido. O verso 12 diz assim: e o mais moço disse ao pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence, e o pai repartiu por eles. Repartiu por quem? Quantos filhos ele tem? Então ele é mentiroso quando lá na frente chega para o pai e diz assim, estou há tanto tempo contigo, tu nunca me deu nada. Como não deu? Quando ele repartiu a fazenda, ele deu a parte do mais velho e a parte do mais novo. Por que ele está perdido? Porque ele é transgressor da lei, tanto quanto o irmão que foi embora. Porque a lei dizia que para receber herança, parte maior do primogênito, mas só com o falecimento do pai. O pai está vivo, o pai não está morto, e ele está reivindicando a herança. Tanto o mais velho quanto o mais novo desonra o pai. A diferença é que um pega poucos dias depois, você viu no texto? Ele não pega e vai embora, ele pega, fica na casa, como o mais velho fica na casa, porque ambos não estão felizes dentro da casa, mas só um tem coragem de assumir e ir embora, o outro está perdido dentro da casa e continua dentro dela. Porque se ele não tivesse concordando com o posicionamento do irmão, ele repreenderia o irmão e não pegaria a parte que lhe cabia, porque isso não era lhe direito, porque o pai ainda estava vivo. Então ele transgride a lei tanto quanto o mais novo. Olha para mim aqui, por favor. Vamos voltar no didático. A ovelha está perdida aonde? Ela sabe que está... A moeda está perdida aonde? Não sabe que está. O pai tem 2, um perdido que sabe que está. E tem um perdido que não sabe que está. Com quem Jesus está conversando? Escribas e fariseu, crentes, estão dentro da casa. Com quem Jesus está festejando? Com os publicanos, cobradores de impostos, perdidos fora da... Então perceba que todo mundo que está fora tem consciência. E quem está dentro? Perdeu ela. O problema da minha geração é que a minha geração quer ganhar muita gente para Jesus, mas não quer tratar de ninguém que está aqui dentro. A gente só quer ganhar. Vamos evangelizar? Vamos evangelizar. Vamos pregar? Vamos pregar. Vamos fazer o ID? Vamos fazer o ID. Mas vamos cuidar de quem está aqui, porque o nosso crescimento tem que ser sólido e não pode ser um inchaço. A gente não pode dizer que a gente está aumentando o nosso número de cristãos, que a cada dia que passa a nossa nação está se convertendo, mas a nossa nação está se convertendo podre. Os conceitos totalmente pervertidos. Para cá, olha só. Quer ver? É didático. É fácil. Se a gente sair daqui agora e entrar numa comunidade que tenha tráfico de droga, o cara que está lá, se ele for desviado, ele tem consciência que está perdido? Sim. Se a gente for falar do amor de Deus para o homossexual, ele tem consciência que está perdido? Sim. Se a gente for falar do amor de Deus para a prostituta, ela tem consciência que está perdida? Sim. Todos esses que eu lhe dei estão fora da... O problema não é quem está lá fora e tem consciência. O problema é quem está aqui dentro fazendo a mesma coisa que quem está lá fora e perdeu a consciência e acha que é melhor do que quem está lá fora só porque está aqui dentro. Os escribas estão achando que são melhores do que aquelas pessoas com quem Jesus está comendo porque o pecado deles é declarado. Todo mundo sabe quem eles são, mas a gente arrumou uma gravata maneira, a gente arrumou um paletó legal, a gente pegou uma Bíblia de estudo bacana, a gente vai com a hipocrisia da família, a gente bota uma cera no rosto, maqueia bem a cara, entra aqui como se nada tivesse acontecendo, mas está se prostituindo da mesma forma que a prostituta lá fora. E aí? Não der para dar glória, grita aí que ele recebe. Deu para entender? Então a ideia e o conceito que Jesus queria tratar era mostrar para os escribas e para os fariseus: vocês não são melhor do que eles só porque estão dentro da igreja. Olha para cá. Quando o filho que está fora volta, o que o pai faz? Quando o filho que está dentro, o que o pai faz? Discute, debate, questiona o que está fora. Abraça. Beija, recebe de volta. Deus lida melhor com a sinceridade de um pecador do que com a hipocrisia de um santo.
Deus lida melhor com gente que arranca a cera, que arranca a máscara. Deus lida melhor com gente que assume o que é, que fala o que sente, que diz o que pensa. Deus lida melhor com gente que confessa quem ele é de verdade, no íntimo, que não maqueia nada, que não tenta aparecer nada, mas está dentro da casa. Está dentro da casa, mas está dentro da casa de que forma? Aí tem alguém que está com o coração quebrantado, contrito, aí você está olhando. Eu vivi uma situação essa semana. Uma jovem de 20 anos aceitou Jesus. Quantos anos? Perguntaram para mim, pastor, ela senta onde? Eu falei, tem 20 anos, irmã, senta na mocidade. Pastor, mas ela já tem filho! Contei até 20, que 10 era pouco, continuei contando. Pastor, o senhor não vai falar nada não? Vou! Ela o quê? Se eu pegar uma menina de 20 anos que aceitou Jesus e botar ela para sentar com as irmãs que tem 40, 50, 35, eu nunca vou ter essa menina na igreja, porque ela nunca vai se sentir bem num ambiente que não é o dela. Ela não tem a mesma conversa, ela não fala a mesma língua, ela não se porta do mesmo jeito que as irmãs se portam. Ah, pastor! Então quer dizer que ela errou, ela tem que ser condenada a vida inteira. Não sou mais moça, agora eu tenho uma filha, por isso eu estou condenada a viver como uma pessoa de 50, 60, 70 anos. Eu não posso sentar mais na juventude. Mas não é assim não, pastor. Eu falei, o problema não é nem ela que tem filho, o problema é quantas de vocês estão aí que já não são mais moça, mas ninguém viu, a barriga não apareceu e estão sentadas aí. Então o problema é a aparência. Se eu demonstro ter um filho, eu não posso. Mas se eu vivo a prática sexual ativa com meu namorado, namoro deitado, mas ninguém sabe, barriga não apareceu, eu posso cantar aqui feliz da vida. Maranata, vem, Maranata, vem. Peraí, irmão, vamos acordar. Vamos botar a vida no altar. Vamos entender que me santificar para mostrar para os outros que eu sou santo é a hipocrisia da santidade. Eu não me santifico para mostrar para ninguém que eu sou melhor do que ninguém. Eu me santifico porque eu quero ir morar no céu. Sirvo um Deus que é santo, tem que viver em santidade. E o meu conceito é de fidelidade, é de padrão, é entender que eu tenho que viver uma vida íntegra, reta diante de Deus. Mas eu não posso achar que porque alguém errou tem que ser condenado a vida inteira. Meu posicionamento não pode ser de escriba, de fariseu, que veste a capa da religião, fica condenando todo mundo. Mas Jesus está dizendo, eu sei quem eu estou comendo, festejando, e sei também com quem eu estou me relacionando dentro da minha casa. Eu conheço quem está fora, mas também conheço quem está dentro. Então faz o seguinte, deixa eu cuidar de quem está dentro, deixa eu tratar de quem está fora. Por quê? Porque ele não está abrindo mão do filho que está fora, nem do filho que está dentro, porque o filho que está fora, ele manda entrar e sentar na mesa, e o filho que está dentro, vem comigo, se alegra, faz festa, vamos mudar como ele mudou, vamos ser como ele é, vamos viver uma casa e uma família em santidade e unidade. Eu não quero receber quem está vindo, mas não quero perder quem está aqui dentro. Viu o cuidado do pai? Ele quer tratar de quem volta, mas ele também quer cuidar de quem está aqui dentro. É só quem está aqui dentro recobrar o juízo, voltar a ter sensibilidade e entender. Essa vida que eu estou vivendo dentro da casa não é a vida de alguém que merece estar aqui dentro. Vou assumir quem eu sou e vou dizer para o pai, trata de mim. Cuida de mim. Mexe na minha estrutura. Começa a arrancar de dentro de mim os conceitos religiosos que eu estabeleci. Jeová dos crentes, passei 5 minutos. Pode ir embora, mano? O pastor está aí, varão. Já foi? Meu pai. Mas se eu for, aí fosse, eu volto? Posso, pastor? Obrigado, Deus é bom. Gente, eu sou assim, eu gosto de brincar. Eu tenho 32 anos. Faço 33 de agosto. Eu sei, é porque eu moro perto da praia. Marizia acabou comigo, mas Deus é fiel. Está dando graça, a gente está suportando. Né? Deus é bom. Sabe que eu gosto de algumas coisas aqui no texto. E aí, profeta, você está bem? Tranquilo? De boa? Fez de tudo para passar sem ser visto, né, mano? Baixou, curvou, te acharam. Então, tem só um problema no cara que volta, que é ouvir, diga amém. Ele chega em casa e diz assim, me trate como um dos seus servos.
empregados, trabalhadores, aí vai depender da tradução. Mas no original tem 3 vertentes para servos em grego. Paidos, doulos e mícheos. Paidos, trabalhador voluntário, caso de Melquisedeque, que servia Abraão voluntariamente. Paidos, doulos e mícheos. Doulos, para facilitar a compreensão da gente, seria o trabalhador que trabalha de carteira assinada. Ele tem vínculo com o empregador tem vínculo com ele. Então, na classe de servo, tem 3 vertentes. O que serve voluntariamente, o que serve, mas tem compromisso e comprometimento. Esse é o paidos, esse é o doulos, e o mícheos. Alguém que já trabalhou de chapa? Chapa. Alguém que sabe o que é um chapa? Ajudante de caminhão. É um chapa. Uma diarista. Não é um chapa, mas é uma diarista. Paidos é aquele que trabalha voluntário. Doulos é aquele que tem comprometimento e vínculo empregatício. E mícheos é um chapa, é um diarista. É aquele que trabalha e ao final do trabalho recebe pelo serviço prestado, não tem vínculo com o empregador e o empregador também não tem vínculo com ele. É o cara que não tem compromisso. Ele trabalha pelo resultado do financeiro, pelo salário que lhe é proposto. Salário não, porque ele não é um doulos, ele é mícheos. Ele trabalha pela diária que ele recebe. A condição que esse filho, quando volta, se coloca, é a condição que muita gente dentro da igreja tem se colocado. Ele não quer ser paidos e ele não quer ser doulos, ele quer ser mícheos. Ele volta para casa porque ele quer trabalhar, mas quer o que a casa tem, não o dono da casa. Ele quer a comida que o pai dá para o servo. Então, ele está dizendo para o pai assim, eu volto e tu me trata como servo. Mas que tipo de servo? Aquele que trabalha e no final do dia recebe pelo dia trabalhado. Ele quer o que a casa tem, mas não quer ter envolvimento com o dono da casa. Pegou? Estamos vivendo numa geração que as pessoas querem que o dono da casa tem, mas não querem se envolver com o trabalho do dono da casa. A gente está vivendo um período da igreja, e eu coloquei até uma frase esses dias no Facebook que mexeu com algumas pessoas, que foi essa seguinte frase. Você sabe por que os cultos de libertação estão cheios? Porque os de ensino estão vazios. A falta de conhecimento oprime. A gente só não está livre porque a gente não procura conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. O problema da gente é que a gente quer andar de campanha em campanha, porque minha geração aprendeu a buscar as mãos e não a face. A minha geração quer o que ele tem para dar, não o que ele pode oferecer. Aí quando esse cara chega e diz assim, me trate como um dos seus servos, ele está dizendo, eu trabalho e tu me dá comida. Aí o pai diz, não senhor, filho tem tratamento de filho e eu não trato filho como servo. Quer o que a casa tem? Quero. Então troca a veste, bota a sandália e um anel. Faz comigo uma aliança. Faz o quê? Entra na casa, senta e come comigo na mesa, porque filho é filho e não tem tratamento de servo. O que você precisa entender é que quando a consciência volta, a gente recobra o juízo, se arrepende dos erros cometidos, o que precisamos fazer? Se envolver com o dono da casa. Se relacionar com o dono da casa. Não porque ele abre porta, não porque ele dá faculdade, não porque ele dá casa. Ele dá isso tudo, faz isso tudo. Mas o meu interesse por ele não pode estar naquilo que ele pode fazer, mas naquilo que ele é e naquilo que ele representa para mim. Eu vou concluir aqui agora. Quem lembra de um cara pequeno que queria ver Jesus? Lembra? Qual o nome dele? O senhor é bom de Bíblia. Tudo que eu pergunto, o senhor... Deus é fiel. Vou levar o senhor sempre comigo onde eu for para o senhor me ajudar. Porque quando o pessoal não souber, o senhor grita, a gente está combinado, viu? Então olha para cá. Qual é o nome do cara? Fechado. Zaqueu. Zaqueu queria o que com Cristo? Quem lembra? Me ajuda aí, que eu agora elogiei o senhor não me ajudar, vai dar ruim. O que Zaqueu queria? Não. Ele queria ver Jesus passar. O texto diz que ele queria ver Jesus passar. Quando ele chega perto da multidão, sua estatura não deixa ele ver, ele tem a ideia, ele corre na frente. Aí ele corre na frente, avista uma figueira, sobe em cima da figueira para ver Jesus. Para ver Jesus. Aí quando ele sobe, que ele vê Jesus passando, Jesus olha para ele primeiro, te vi primeiro. Desce depressa. Hoje eu quero entrar na tua casa.
O que muda, pastor? Que a motivação de Zaqueu é conhecer um Cristo que passa. A intenção de Cristo é se revelar como um Cristo que entra. A minha geração está querendo conhecer um Cristo que passa e não um Cristo que entra. O Cristo que passa não muda. O que muda é o Cristo que entra. Porque se Jesus passa, Zaqueu continua sendo o mesmo Zaqueu. Mas como Jesus entrou, aí quando Jesus entrou, o que Jesus disse quando entrou? Oi? Hoje... Então, o que Jesus disse quando entrou? Nada. Essa fala vem depois da fala do dono da casa. Porque quando Jesus entra, o primeiro a falar na casa não é Cristo. Porque a salvação não entrou porque Jesus entrou. A salvação entrou porque quando Jesus entrou, a presença de Jesus constrangeu o dono da casa. E o dono da casa olhou para ele e disse, tu entrou na minha vida, faz parte da minha família. Esse teclado é dizendo assim, bota o povo de pé que a hora de terminar chegou. Eu conheço essas coisas. Fique em pé comigo, por favor, em nome de Jesus, eu vou concluir. Vamos lá. Se o cara estende muito, daqui a pouco vem outro, pega o microfone e canta. Esse canto é que tu já passou da hora pra caramba. Olha pra cá pra você entender. E eu concluo aqui de verdade. Quando Jesus entrou, constrangeu. Esse constrangimento fez Zaqueu falar assim, se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Bom, não. Conhece a lei, mas não vive. Porque a lei dizia que se eu defraudasse alguém, eu tinha que restituir o defraudado 4 vezes mais. Estamos diante de alguém que conhece a lei, conhece a palavra, mas não vive ela. Jesus entrou, ele está dizendo, vou começar a viver. Vou restituir quem eu roubei. Vou devolver, vou começar a colocar em prática. Sabe por quê? A melhor parte do evangelho não é a pregada, a melhor parte do evangelho é a vivida. Eu não me sinto pregador enquanto prego, eu me sinto pregador quando eu vivo o que eu estou pregando. Aí ele disse assim, e o que sobrar, eu vou repartir com os... Aí Jesus fala, salvação entrou. O cara amava o dinheiro, apegado do dinheiro, está restituindo 4 vezes mais. O que sobra reparte, está dizendo, conheci alguém que é melhor do que o dinheiro, que está mudando minha vida, que entrou na minha casa, mexeu com a minha estrutura, agora eu sou diferente. Sabe por quê? Vou dar um conselho para vocês. Não conheçam o Cristo que passa, porque o Cristo que passa não muda a vida de ninguém. Queira se relacionar, deixa esse Cristo entrar, deixa esse Cristo constranger, deixa esse Cristo falar, deixa esse Cristo apontar, deixa esse Cristo trabalhar, te sinalizar, o caminho é esse, não é desse jeito não, tá errado aqui, esse não é posicionamento de filho, isso é posicionamento de servo, você não é mais servo, você é filho, eu não te trato mais como servo, porque o servo não sabe o que faz, mas o filho eu chamo de amigo, senta na mesa, come comigo, tenha relacionamento com Deus, e que esse relacionamento vá além dessas 4 paredes. Deus abençoe. Vem cá, vamos lá, pode orar? Jesus amado, fiel. Tem alguém aqui afastado? Queria conhecer, estou perguntando se quer voltar não, só quero conhecer. Tem alguém? Opa, estou tentando ver, porque só estou vendo a mão. Opa, Deus abençoe, santa. Bem-vinda, tá? Tem mais alguém além dela? Que quer voltar? Que quer voltar? Que está afastado? Tem? Só quero conhecer. Tem mais ninguém não? Só ela? Então tá bom. Santa, isso, obrigado. Deus é fiel. Deixa eu falar com a senhora tem filho? Essa benção aí? Se a senhora perdesse uma ovelha, uma moeda e um filho, quem que a senhora iria procurar? Uma ovelha, uma moeda e um filho. Os 3 sumiram. Quem você procura? Seu filho? Por quê? Não tem preço, né? Vale muito. Ficaria doente no lugar dele? Morreria por ele? Trocaria sua vida com a dele? Morreria no lugar dele? Você viu o que eu preguei aqui, você entendeu? Entendeu? O pastor procurou ovelha, a mulher procurou a dracma. Viu que coisa fantástica? O pai foi o único que não procurou o filho, apesar do filho ser mais importante que a ovelha e a dracma.
Querer ir embora foi escolha do filho. E o pai deu ao filho livre-arbítrio, o direito de escolher aonde quer viver e o que quer para a sua vida. O pai até faz festa quando o filho volta, mas a decisão de voltar tem que ser do filho. A ficha precisa cair. O filho precisa entender que não tem vida fora da casa, que só tem vida dentro da casa. O pai não vai procurar. Por quê, pastor? Porque todo pai sabe que todo bom filho conhece o caminho de volta para casa. Que uma hora a ficha cai. Que uma hora a gente acorda. Porque, tipo assim, com tanto lugar em São Gonçalo por aí, o que a senhora está fazendo segunda-feira na igreja? Se não é saudade de casa. Se não precisava ouvir uma palavra. Se de repente já não está cansada da vida que está vivendo e está a fim de viver uma vida nova. Cansada de remar contra a maré, quer viver uma vida diferente? A senhora quer voltar para Jesus? É só levantar uma das mãos do jeito que a senhora está e eu oro pela senhora. Não? Sabe que eu não vou forçar, tá? Porque se o pai te deu o direito de escolher o que você quer para a sua vida, não sou eu que vou ficar aqui insistindo. Até porque é ele que me aceita, não sou eu que aceito a ele. O problema é que às vezes eu vou falando do amor de Jesus para algumas pessoas e eu ouço algumas pessoas dizendo assim para mim: eu até quero, mas não estou preparada. Aonde assim, eu até quero, mas eu tenho umas coisas que eu preciso acertar na minha vida, tenho um negócio para resolver. Ó, quer ver? Quem aqui já mentiu alguma vez na vida, levanta a mão. Quem aqui já chamou o nome de Deus em vão em algum momento na vida? Levanta a mão. Quem aqui já desobedeceu pai e mãe em algum momento na vida? Levanta a mão. Falei 3, falta 7. Eu acho que nós seremos réu, confesso, em quase todos. Eu vou parar, porque de repente eu pergunto aqui: quem já adulterou? O cara esquece, levanta a mão, vai dar uma contenda dentro de casa. Então é melhor parar aqui. Então, tipo assim, isso é só para mostrar para a senhora que eu não sou diferente da senhora em nada. Eu só entendi que eu sozinho não vou conseguir mudar. O que Zaqueu fez foi ver Jesus passar. Jesus disse: eu quero entrar. Ele está dizendo para a senhora: de repente você veio aqui para ver passar. Ele está dizendo: deixa eu entrar. Que se eu entrar, eu te ajudo a mudar. E vou fazer em você o que sozinha você não está conseguindo. A senhora entende? Quer fazer essa aliança com Deus do jeito que está e entender que Ele vai te ajudar a mudar? É só fazer assim com a mão. Você quer? Não? Que Deus te abençoe. Meu pastor, obrigado. A igreja, meu muito obrigado. Aos jovens, obrigado pelo carinho. Amém, obrigado. Vamos aplaudir nosso Deus, querido.